A força da natureza. Em relação à constituição deste mundo em que respiramos e vivemos, ou seja, da grande natureza, segundo minha pesquisa, existem a grosso modo 3 elementos: fogo, água e terra, conforme explanei em outra oportunidade. Atualmente, por intermédio da ciência e dos 5 sentidos do ser humano, tomamos conhecimento do eletromagnetismo, da atmosfera, dos elementos da matéria, etc. Meu propósito, porém, é falar sobre um componente etéreo, ou seja, a energia espiritual, que ainda não pode ser conhecida por meio da ciência e dos 5 sentidos. Até hoje, a expressão energia espiritual ou espírito tem sido muito usada, mas ficou circunscrita à religião ou à parapsicologia. Consequentemente, a palavra espírito foi associada à superstição. Não só isso, tornou-se praxe a negação do espírito como condição para ser considerado intelectual, mas não é bem assim. Na verdade, a energia espiritual é a fonte da surpreendente força da qual dependem o nascimento, o desenvolvimento e a transformação de todas as coisas deste universo. Chamo-a de força invisível. Sendo assim, chamarei o mundo conhecido simplesmente de mundo material e o desconhecido de mundo espiritual. Como lei universal, todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento, primeiramente no mundo espiritual. O mesmo se dá quando movimentamos nossos braços e pernas, em que a vontade é que se move primeiramente. Contudo, os estudos de até agora tinham por princípio a busca de soluções apenas com base nos fenômenos do mundo material, e esse é o motivo por que, embora se admita um avanço na cultura, o bem-estar da humanidade não acompanhou esse progresso. Portanto, para resolver qualquer questão do mundo material, é necessário solucioná-la primeiro no mundo espiritual. Nesse sentido, mesmo no caso de doenças, é necessário curá-las a partir do mundo espiritual, ou seja, o verdadeiro método de tratamento consiste em tratar o espírito por meio do espírito. É evidente que o corpo humano é constituído de um corpo espiritual, referente ao mundo espiritual, e de um corpo material, pertencente ao mundo material. A doença, conforme já tenho explicado, é a purificação de toxinas solidificadas, ou seja, é o processo de dissolução dessas toxinas. Esse processo, aplicado ao corpo espiritual, se configura da seguinte maneira: as toxinas se apresentam em forma de nuvens espirituais em uma parte do espírito, e a dissolução das toxinas corresponde à dissipação dessas nuvens. Já que todos os tratamentos existentes até hoje buscavam a solução apenas no corpo, eles agiam de forma contrária e, por isso, não eram a verdadeira solução da doença. Dado que a dissipação das nuvens do corpo espiritual é a regra básica da cura das doenças, qual é a força necessária para extingui-las? Ela é uma espécie de luz misteriosa irradiada do corpo humano. Só é possível apreender verdadeiramente esse princípio por meio da prática contínua do jorei por vários anos. Peço aos leitores que fiquem cientes, portanto, que aqui não é possível ir além de uma noção geral do assunto. Antes de explicar o que é o corpo espiritual do ser humano, torna-se necessário saber o que é a morte. Quando o corpo físico se torna incapaz de continuar desempenhando suas funções devido ao envelhecimento, doença, ferimento, perda de sangue, etc., o espírito se separa da matéria. A esta separação chamamos de morte. Dessa forma, a morte se dá quando o corpo espiritual abandona o corpo material. Com a morte, o espírito regressa ao mundo espiritual e, passado algum tempo, reencarna. O corpo físico, como todos sabem, se decompõe e retorna à Terra.
Pelo exposto, compreende-se que o corpo espiritual é de vida infinita e o corpo material uma existência secundária e finita. Consequentemente, ao lidar com as questões do ser humano, o corpo espiritual deve ser o verdadeiro alvo. Finalmente, a ciência moderna está descobrindo a existência de uma espécie de radiação em todos os seres vivos, inclusive nos vegetais e até mesmo nos minerais. Segundo minhas pesquisas, a radiação do corpo humano é de natureza superior, pois, como os antigos diziam, o ser humano é o mais elevado entre todas as criaturas. Quanto mais elevado for um espírito, maior é o grau de rarefação de seus elementos, e quanto mais aumenta o grau de rarefação do espírito, mais difícil é detectá-lo por meio de equipamentos, o que contraria a visão materialista. Desse modo, é muito mais fácil perceber a radioatividade nos minerais e a fosforescência dos vegetais por serem espíritos de nível inferior. Assim, quanto mais rarefeito for o espírito, mais aumentará sua força. A compreensão de tal princípio é muito importante. Apesar da radiação emitida pelo corpo humano ser a mais forte, dependendo da pessoa, essa radiação apresenta enorme diferença que está além da imaginação. Quanto mais forte for essa radiação, maior será sua força de curar doenças. Assim, para torná-la mais potente, concentrei-a em uma parte do corpo, alcançando êxito na dissipação das nuvens espirituais. Obtive sucesso também em desenvolver uma técnica especial que potencializa ainda mais a força de radiação que cada um possui. Aplicando esse método, conhecendo seu princípio e somando experiências, consegue-se manifestar uma extraordinária capacidade de curar doenças. Em 5 de fevereiro de 1947, Alicerce do Paraíso, volume 2. Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é a toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo, são nuvens espirituais. Conforme já escrevi outras vezes, as nuvens espirituais surgem devido aos pecados e às impurezas que evidentemente se originam no mal. Todos sabem que essa visão de pecados e impurezas é quase que um monopólio das religiões desde a antiguidade. Entretanto, é lamentável que elas, até agora, tenham ensinado de forma simplista, afirmando que não se deve fazer isso ou aquilo porque é pecado. Para as pessoas do passado, talvez isso bastasse, mas hoje já não convence mais, pois a maioria é muito intelectualizada e raciocina em termos científicos. Devem-se, portanto, apresentar argumentos sólidos com base em teoria sistematizada e evidências verificáveis. O mundo em que vivemos é constituído pelos mundos espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva, e quando este se reflete no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Por ser este o ponto mais importante, gostaria que realizassem a leitura levando-o em consideração. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica más ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais e, quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. A parte que escapou da lei humana é punida espiritualmente pela lei de Deus. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta,
as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesses casos são malignas e, em muitos casos, chega até a comprometer a vida. Quanto mais cedo o mal for punido, mais leve será o castigo, podendo-se compará-lo a dívidas, que quanto mais se demora a saldá-las, mais crescem, devido ao acúmulo de juros. De fato, há malfeitores que conseguem livrar-se habilmente em vida dos julgamentos de Deus e do homem, mas ao morrerem, seus espíritos passarão para o mundo espiritual e cairão nas profundezas do inferno devido ao peso dos pecados. Então, por pior que seja o malfeitor, não há quem não se arrependa do que fez. É exatamente como o inferno de incessante sofrimento citado no budismo, o fundo do inferno mencionado no shintoísmo e no ocidente o purgatório, descrito no volume sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Trata-se de um mundo de trevas, absolutamente sem luz e calor, onde o espírito nada enxerga, permanecendo congelado por centenas de anos. Por isso, não há malfeitor, por pior que seja, que não venha a desistir do mal. Para as pessoas da atualidade, talvez seja difícil acreditar em situações como estas, mas gostaria que me dessem total crédito, pois são fatos que me foram transmitidos diretamente pelos espíritos por ocasião das pesquisas que realizei, e posso garantir que não existe nenhum equívoco. Voltando ao assunto, a pessoa começa a sentir peso na consciência por ter praticado o mal, e esse sofrimento já é uma leve purificação. Seria bom que nesse momento ela se arrependesse do que fez, mas como dificilmente isso ocorre, a maioria das pessoas continua pecando. É claro que a quantidade das nuvens espirituais corresponde à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer, a pessoa atingida se enfurece, sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento, e esse sonem se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado o saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos acima sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Passarei agora a falar sobre o aspecto material. O sangue turvo, que é a causa das doenças, obviamente tem origem nas toxinas medicamentosas. Todos os medicamentos são substâncias tóxicas, porém, durante muito tempo, eles vieram sendo erroneamente interpretados como um recurso benéfico, pelo desconhecimento do fundamento de que a doença é uma ação purificadora. Baseado na minha experiência, desejo apresentar o princípio sobre a toxina medicamentosa. Há casos em que ocorre a rescindência da doença depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já tinham se restabelecido por meio do jorê. Chamam a isso de repurificação. O motivo é que no início, com o recebimento do jorei, ocorre a eliminação somente das toxinas já em processo de dissolução,
e com isso o doente melhora por um tempo. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação, a pessoa ganha saúde e com esta surge a purificação. Pela repetição desse processo é que gradativamente se restabelece a saúde. Assim sendo, no caso da repurificação, por ser o processo relativamente mais intenso, ocorrem febre alta e tosse intensa para eliminar catarro antigo e solidificado, sendo isso perceptível pela densidade deste e pelo odor de medicamentos. Obviamente, há ainda perda de apetite, enfraquecimento do corpo, etc., podendo às vezes a pessoa partir para o outro mundo. De acordo com as estatísticas, até hoje, essa proporção é de 7%. Portanto, 93% das pessoas tornaram-se totalmente saudáveis e ativas com o jorei. Com relação a estes maravilhosos resultados de cura de doença, o fato ainda mais surpreendente é que a maioria que nos procura são doentes em estado grave, a um passo da morte, que já se submeteram a diversos tratamentos médicos, populares, religiosos, etc., sem alcançar a cura. Os resultados obtidos são tão maravilhosos que talvez seja difícil acreditar. A propósito, no caso dos 7% de pessoas que tiveram resultados insatisfatórios, a causa, sem exceção, foi a grande quantidade de toxinas medicamentosas ingeridas. Em suma, o jorei é um método de eliminação de toxinas medicamentosas, e isso torna-se evidente ao observarem que quanto maior for a redução da quantidade dessas toxinas, maior é a tendência de melhora. Logo, transformar o Japão em um país livre da tuberculose não é tão difícil. Pode-se alcançar perfeitamente esse objetivo, suprimindo os medicamentos e incentivando as pessoas a contrair resfriado. Uma vez que Deus criou o ser humano como personagem principal do planeta Terra, providenciou a produção de alimentos suficientes para sua subsistência, atribuindo sabor a cada um deles e paladar ao ser humano, comer com prazer aquilo que se tem vontade de comer é o suficiente para se manter a saúde, sem precisar preocupar-se, por exemplo, com os nutrientes. A mesma lógica se aplica à questão da procriação, que apesar de não ser o objetivo do desejo sexual, acaba ocorrendo como consequência natural dele. Sendo assim, o ser humano não deve ingerir substâncias estranhas que não sejam alimento, isto é, deve excluir tudo o que é insípido ou amargo, pois isso indica o que não deve ser ingerido. Por desconhecimento desse princípio, costuma-se dizer desde a antiguidade que o bom remédio é sempre amargo, o que constitui um flagrante equívoco. Uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-lo, ficando, portanto, retido no corpo. E isso constitui a causa das doenças. Em 1º de dezembro de 1952, Alicerce do Paraíso, volume 3. O tratamento natural. O ser humano foi criado por Deus. É sua obra-prima e entre todas as coisas do universo não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que é uma verdade inegável. Consequentemente, é impossível para a ciência compreender inteiramente a misteriosa constituição do ser humano. Quando muito, ela o conhece apenas superficial ou parcialmente.
Assim, é impossível afirmar se levará milhares de anos para desvendá-lo ou se nunca o fará. Pensemos com calma. O funcionamento do corpo, a sutileza das ações da vontade sonem, a manifestação dos sentimentos de alegria, ira, tristeza ou prazer, a sensibilidade do sistema nervoso, que reage até mesmo à picada de uma pulga, a capacidade de transmitir nossa vontade e distinguir o sabor dos alimentos por meio da língua, a misteriosa diferença nas fisionomias de 1,8 bilhão de habitantes do globo terrestre, cujo rosto não mede mais que um palmo. Só estes exemplos já são suficientes para que louvemos o poder do Criador do Universo. Principalmente em se tratando do mecanismo de reprodução, o mistério que envolve o processo de criação de um ser humano é realmente inexprimível em palavras. É natural que a ciência não consiga desvendar o mistério da vida, pois o ser humano não é criação sua como os robôs. A esse respeito, talvez alguém diga: a temível varíola não foi solucionada com a vacina? De acordo com a revelação de Canon, há alguns milhares de anos, na verdade, não existia varíola. Ela surgiu para purificar os pecados e as impurezas da humanidade e, por essa razão, constitui uma espécie de acerto de contas. A vacina é uma forma de se esquivar dessa purificação e, portanto, trata-se de um procedimento inadequado. Devido a isso, a saúde das pessoas está se debilitando e sua vida está sendo seriamente encurtada. Por conseguinte, o prejuízo é muito maior do que contrair varíola. Mesmo nos dias de hoje, se as pessoas viverem corretamente, sem infringir as leis dos céus, não há por que contraírem varíola, mesmo que não tomem vacina. Todavia, raramente existem pessoas tão perfeitas assim. Por isso, até a concretização do mundo da luz, creio que o uso de vacinas seja inevitável. Logo que o referido mundo se concretizar, as doenças contagiosas e graves desaparecerão, sem deixar vestígios, e restarão apenas, por exemplo, o resfriado e a diarreia. Quando a pessoa adoece, imediatamente inicia-se dentro dela uma grande atividade destinada a eliminar a doença. O organismo começa a produzir o próprio medicamento. É como se o corpo humano contivesse um grande laboratório farmacêutico com um doutor em medicina. Quando ocorre a invasão da impureza, chamada doença, esse doutor do interior do corpo, no mesmo instante, faz um diagnóstico, solicita ao farmacêutico a preparação dos medicamentos e inicia o tratamento incontinenti. Uma vez que os equipamentos e os medicamentos são excelentes, realmente a cura é eficiente. Se comemos algo tóxico, o laboratório existente dentro do corpo imediatamente produz um laxante para provocar a diarreia e eliminá-lo. Quando ocorre a invasão de bactérias nocivas no organismo, é realizado um tratamento por meio da febre, que é uma grande ação bactericida. Na ocorrência de uma intoxicação, produz-se uma reação na pele para expulsá-la e, por meio da febre e da coceira, procura-se neutralizá-la, a fim de que ela não atinja os órgãos internos. Dependendo do tipo da intoxicação, os rins entram em intensa atividade, processando uma limpeza com água, fazendo com que as toxinas sejam eliminadas pela urina. Quando se inspira uma grande quantidade de poeira, esta é eliminada, por exemplo, na forma de escarro. De fato, o corpo humano é de uma habilidade extraordinária. Por isso, em geral, as doenças se curam naturalmente, sem necessidade de interferências. Entretanto, por desconhecimento deste princípio, as pessoas recorrem aos medicamentos e aos tratamentos desenvolvidos pela ciência, que causam,
além dos sérios obstáculos ao processo de cura natural, o prolongamento da doença. Caro leitor, para comprovar isso, da próxima vez que ficar doente, deixe que a doença siga seu curso natural, sem interferir. E verá que o restabelecimento será surpreendentemente rápido e completo. Caso faça essa escolha, deve-se respeitar a vontade do corpo. Portanto, se quiser ficar deitado, deite. Se quiser se levantar, levante-se. Se quiser caminhar, caminhe. Se quiser comer, coma. Caso contrário, aguarde o apetite voltar, podendo ficar sem comer por até 2 ou 3 dias. Se tiver febre alta, pode até usar bolsa d'água em temperatura ambiente, sendo que o melhor é evitar, o máximo possível, interferências. Procedendo assim, quaisquer que sejam as doenças, a cura se dará de forma realmente satisfatória. Ao incentivar o tratamento natural, não quero dizer que a medicina seja totalmente desnecessária. Nela, há áreas que nos são úteis, como a bacteriologia, a higiene, a cirurgia em tempos de guerra, a odontologia, a ortopedia, etc. Em 1935, Alicerce do Paraíso, volume 3. A origem da doença está na alma. Tudo o que existe neste mundo material é composto de matéria e espírito, sendo que a deterioração ou a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo de pedra que se esfarela com facilidade, e isso também se deve à ausência de espírito. A ferrugem que se forma na superfície dos metais tem a mesma causa, podendo-se dizer que ela é o cadáver dos metais. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou em espelhos antigos explica-se pelo fato de estar impregnado em ambos o espírito do artesão. Em japonês, o espírito dos seres animados é chamado de seirei, enquanto o espírito da matéria é denominado simplesmente rei, espírito. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito, seirei, com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Entretanto, no ser humano não existe apenas o espírito, pois se fosse assim, não seria diferente dos seres inanimados. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência e dentro desta a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência e no centro da consciência a alma. O tamanho da consciência é 1/100º do espírito e o da alma é 1/100º da consciência. Primeiramente, a alma se movimenta e, sucessivamente, a consciência, o espírito e o corpo físico se movimentam. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico se originam na alma. Classificando tudo isso em termos de bem e mal, o corpo físico é o mal e a consciência é o bem. Se a consciência for o mal, a alma é o bem. O repetido atrito entre esses vários bem e mal gera a harmonia, manifestando-se como força motriz para viver. Assim, o aparecimento da própria doença ocorre em uma parte da alma, que é a milésima parte do espírito, que por sua vez move o corpo físico. Apesar de pequena, a alma é elástica. Quando o ser humano está acordado e em atividade, ela toma forma humana. Quando ele está dormindo, assume a forma esférica. Quando a pessoa morre, seu Hitodama
que tem o formato circular, sai voando. A razão disso é que no momento da morte, tanto a alma como a consciência e o espírito assumem a forma esférica. Ocasionalmente, essa forma fica visível porque adquire luminosidade. O aparecimento da doença em uma parte da alma, a qual tem o formato humano, significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência, no espírito e, por fim, no corpo físico na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Então, qual é a razão para se formarem nuvens na alma? São os pecados e as impurezas. Para explicar sobre pecados e impurezas, eu teria de entrar no campo da religião e, por conseguinte, pararei por aqui. Como eu já disse, se surgem nuvens em uma parte do espírito, por exemplo, na parte correspondente à região pulmonar, o sangue dessa área fica turvo. Se essa turbidez aumentar, o sangue se transforma em pus. O sangue turvo vira hemoptise, ou escarro com sangue. Já a substância purulenta se transforma em catarro. O catarro com forte odor é decorrente de substância purulenta antiga. Não só as doenças pulmonares, como todas as doenças, surgem da maneira acima explicada. Por essa razão, o fundamento da cura está na eliminação das nuvens do espírito. Entretanto, desconhecendo esse preceito, a atual medicina empenha-se na pesquisa e no tratamento baseado apenas nos sintomas que aparecem no corpo físico. Isto acontece porque ela só tem conhecimento do efeito e não da causa do problema. Desse modo, mesmo que se consiga uma pequena e temporária melhora, não se obtém a cura completa da doença. Por meio da luz de Canon, o jorei elimina as nuvens do espírito e, ao mesmo tempo, dissolve a substância purulenta, fazendo com que a doença melhore ou até desapareça. Ou seja, a purificação do espírito reflete-se no corpo físico, proporcionando a cura da doença. Contudo, apenas isso não é suficiente. É verdade que se atinge mais a essência do que a medicina, mas não dá para afirmar que é absoluto. Isso porque, se a alma não for totalmente purificada, não se pode obter verdadeira tranquilidade. A purificação da alma só será completa se a pessoa assimilar a fé correta e praticá-la. Isso constitui a prática messiânica. Chegando a esse ponto, a pessoa não cometerá mais pecados. Muito pelo contrário, começará a acumular virtudes. Assim, não só estará isenta de doenças e infortúnios, como também poderá viver repleta de alegria e êxtase, além de obter a graça de uma vida longa e próspera. Dessa forma, haverá progresso de toda a sua linhagem familiar. Falarei agora sobre outro aspecto relacionado à alma. Há pessoas que se assustam com qualquer coisa, há outras que estão sempre inseguras e ainda há aquelas que vivem aflitas. Isso ocorre porque a alma está fraca e sua resistência aos impactos externos é pequena. Os portadores de neurastenia, cujo número tem aumentado muito ultimamente, enquadram-se nesse tipo. A causa dessa doença são as nuvens existentes na alma que deixam a pessoa fraca. Muitos neurastênicos possuem toxinas solidificadas no pescoço. Dissolvendo-se essas toxinas, eles ficarão curados. Se essa doença se agravar, ocorre a insônia. Mesmo após obter a cura, o melhor meio de evitar uma recaída é a pessoa ingressar na nossa religião, a fim de que sua alma seja iluminada pela luz divina
e não surjam mais nuvens. 1935, Alicerce do Paraíso, volume 3. Eliminação da tragédia. Entre tudo o que há no mundo, o que o ser humano mais abomina é a tragédia. Eliminá-la totalmente é impossível, mas não será tão difícil diminuí-la. Passemos a estudar sua natureza. O fato de a maioria das tragédias ser causada pela doença constitui uma implacável realidade. Entretanto, elas também são geradas pelas questões amorosas e pela desonestidade motivada por interesses materiais. Analisando sua causa, no entanto, percebe-se que todas as tragédias têm sua raiz na enfermidade espiritual. Dizem que uma mente sã habita um corpo são, e isso é verdade. Após longos anos de pesquisa, verifiquei que a paixão desregrada, a imoralidade, a desonestidade, a impaciência, o alcoolismo, a preguiça, a delinquência juvenil e outros desvios de comportamento estão quase sempre presentes em físicos doentes. Infelizmente, nem mesmo apelando para a medicina ou para outros meios, ainda não se descobriram métodos eficientes para curar as doenças e restabelecer a saúde física e espiritual. Ainda que se tivesse detectado a causa, não existia ainda uma forma para resolver de fato o problema. Houve quem se orgulhasse, dizendo ter descoberto a origem delas e seus tratamentos. Contudo, frequentemente, estes tratamentos caem em desuso, pois seus efeitos não são senão temporários. Casos assim ocorreram com frequência. É realmente desolador. Todavia, em nossas publicações, encontramos muitos relatos de cura de doenças consideradas gravíssimas, e a alegria e a gratidão expressas nesses relatos nos comovem até as lágrimas. Conforme podemos observar, a verdadeira solução das doenças e de outras desgraças depende do surgimento de uma força invisível, e só aos que a experimentarem é dado reconhecer quão incomensurável é a força de Deus. Os homens modernos não se deixam convencer senão através da realidade ou de provas. Portanto, sem apresentar resultados concretos, é inútil tentar guiá-los à fé por meio de princípios bem elaborados. Para eles, a salvação da humanidade e o incremento do bem-estar da sociedade não passam de um sonho. A essência da verdadeira fé consiste em mover o que é visível pela ação de um poder invisível. Esta força está sendo manifestada pela nossa Igreja e, por essa razão, creio eu, poderíamos dizer que ela é a religião do poder. As religiões tradicionais, em sua maioria, se fundamentam nos ensinamentos, o que faz com que busquem despertar a alma de seus fiéis de fora para dentro. Todavia, o ato purificador empregado pela nossa Igreja, o jorei, projeta a luz espiritual diretamente na alma, despertando-a instantaneamente, isto é, ele transforma a pessoa sem a intervenção humana, deixando as pregações para segundo plano. Buda Sakyamuni afirmou que todos têm a essência de Buda em seu interior, e aqueles que atingirem essa compreensão tornam-se Bosatsu. Isso é realmente verdade. Nessa linha de raciocínio, aqueles que ingressam em nossa religião, em curto espaço de tempo, vão galgando níveis de iluminação mais elevados até atingirem a suprema iluminação. Além de não precisar preocupar-se com as próprias tragédias, tornam-se qualificados para eliminar as tragédias alheias. Em 11 de junho de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 1.
Beco sem saída. Não só as pessoas em geral, mas também nossos fiéis, frequentemente utilizam a expressão beco sem saída. Eles assim se expressam por não conseguirem discernir a verdade das coisas. Se são os impasses que abrem caminho para o progresso, então não são de fato impasses. Estes se assemelham à pausa para tomar fôlego em uma corrida ou aos nós do bambu. As varas do bambu se mantêm firmes devido à formação de nós no curso de seu desenvolvimento. Se faltassem nós, elas não apresentariam sua conhecida resistência. Quanto mais nós tem o bambu, mais forte ele é. A natureza é sempre um bom exemplo. Observá-la detidamente facilita a compreensão da maioria das coisas. Referi-me aos nós que vemos na natureza. Entretanto, o problema é que não são poucas as pessoas que criam nós artificiais para si mesmas, por falta de sabedoria e incapacidade de prever as consequências. Essas pessoas é que acabam se deparando com obstáculos, ficando sem poder avançar nem recuar. A elas recomendo que leiam atentamente o presente texto e o guardem no fundo do coração. No momento em que se encontrarem diante de uma dificuldade, se olharem para trás e refletirem profundamente, compreenderão as causas e perceberão em que ponto erraram. O ser humano precisa manter sua inteligência sempre aguçada e, para tal, deve ler os escritos divinos tantas vezes quanto possível. Jornal Eico, número 180, em 29 de outubro de 1952. Alicerce do Paraíso, volume 4. Dúvida. A palavra dúvida, embora não soe muito bem aos nossos ouvidos, representa o que há de mais precioso. Com efeito, a dúvida pode ser considerada a mãe da civilização, pois com certeza é a partir dela que nascem novas filosofias, teorias e ciências. O sábio chinês Zhu Xi disse: "A dúvida é o princípio da crença." De fato, são palavras eternas. Por exemplo, é natural que entre as pessoas em geral surjam dúvidas como: por que a Igreja Messiânica Mundial, uma religião nova, expandiu-se tanto em tão pouco tempo? Por que será que ocorrem milagres tão maravilhosos como os relatados nas experiências de fé? Como se explica a rápida construção dos protótipos do paraíso terrestre por meio de grandiosos projetos sem precedentes? Contudo, duvidar apenas por duvidar nada significa. Acredito que surja a vontade de desvendar esses mistérios. Isso é louvável porque a partir dessa vontade será possível compreender a verdade, ampliar o conhecimento e desenvolver-se. Portanto, devo dizer que quanto mais a pessoa duvida, mais progressista ela é e terá um futuro promissor. Existem, porém, algumas sem muita sorte, que, embora duvidem, infelizmente, não encontram quem lhes possa mostrar a verdade e acabam enveredando por labirinto em que as dúvidas geram mais dúvidas. Grande parte das pessoas é assim. Entre elas, há algumas que fazem pouco caso das verdades pregadas pela nossa Igreja e as deixam passar despercebidas. São criaturas extremamente infelizes. Ao imaginar as pessoas que antes duvidavam e hoje, após o ingresso na nossa religião, foram salvas e estão repletas de alegria, conclui-se que não há nada melhor que a dúvida. Assim sendo, creio que puderam compreender que o ser humano deve ser capaz de duvidar e mais, ter coragem para expor as próprias dúvidas. Dúvida, ó dúvida, és maravilhosa. Jornal Eico, número 96,
em 21 de março de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 4. Seja um bom ouvinte. É errado censurar as pessoas que mentem. Devemos sim ouvi-las, demonstrando admiração. Ah, é verdade? Todavia, no íntimo, devemos estar cientes que elas estão mentindo. O homem precisa tornar-se astuto a esse ponto. Há antiquários que me procuram e, subestimando-me, dão explicações sobre objetos de arte. Este é assim, aquele é falso. Então, eu lhes respondo. Observando bem, acho que o senhor está certo. Embora no íntimo eu pense: o que é que esse sujeito está dizendo? Ele é um tolo. Acha que eu não sei isso e fala comigo dessa maneira? Permaneço ouvindo-o com aparente admiração. Fazendo isso, às vezes consigo aprender alguma coisa e penso: ele diz coisas interessantes. De fato, ele tem razão. Um chinês, de cujo nome não me lembro, disse o seguinte: não faça distinção para conversar com as pessoas. Há coisas ditas por um simples camponês ou por um trabalhador braçal que nos ensinam muito. Por esse motivo, não devemos discriminar as pessoas. Em princípio, tudo o que ouvirmos deverá ser levado em consideração. Também há ocasiões em que aprendemos com as crianças. Acredito que já tiveram essa experiência. Às vezes, elas dizem coisas muito interessantes. Como as crianças têm a intuição autêntica, dizem coisas maravilhosas, o que nos faz lembrar a teoria da intuição de Bergson. Nas discussões entre mãe e filho, muitas vezes a verdade está do lado do filho. Registro de Orientações, volume 21, em 1º de junho de 1953. Alicerce do Paraíso, volume 4. Tipos de fé. Mesmo em se tratando de fé, existem vários tipos. Em linhas gerais, temos: primeiro, fé que visa graça; segundo, fé exibicionista; terceiro, fé pro forma; quarto, fé interesseira; quinto, fé mediúnica; sexto, fé egoísta; sétimo, fé ostensiva; oitavo, fé ocasional; nono, fé volúvel; décimo, fé inconstante; 11º, fé aproveitadora; 12º, fé falsa. Analisemos cada uma delas. Primeiro, fé que visa a graça. Para os seus praticantes, basta receber graças. Ser útil a Deus ou à sociedade fica em segundo plano. É uma espécie de fé egoísta, que visa somente ao próprio bem e muito comum entre pessoas acima da classe média. Sabem aproveitar-se da fé religiosa, mas não sabem agradecer e retribuir as graças que recebem de Deus. Aproveitar-se da fé religiosa significa colocar o ser humano acima de Deus. Visto que é adorando e servindo a Deus que se recebem bênçãos, a fé que visa a graça, ao contrário, faz com que aquelas desapareçam e, por isso, não é duradoura. Segundo, fé exibicionista. Esta fé é seguida por pessoas que se mostram indiferentes à sua religião, enquanto esta é desconhecida na sociedade. No momento em que ela se torna famosa e alvo de comentários, aqueles que têm esse tipo de fé repentinamente se lembram de Deus e se aproximam, querendo aparecer de alguma maneira. Terceiro, fé pro forma. Observando seus praticantes, estes se mostram agradecidos e aparentam ser fervorosos, mas na realidade são destituídos de pensamento amplo, como o de salvação da humanidade, objetivo maior de Deus. Por ser uma fé extremamente shoujo, eles não têm nenhuma atuação. Por essa razão, trata-se de uma fé de pura formalidade.
Quarto, fé interesseira. Esta fé é professada por pessoas bastante astutas que procuram obter vantagens financeiras ou que acalentam alguma ambição aproveitando-se da religião. Quando constatam a impossibilidade de tirar tais proveitos, elas abandonam rapidamente a crença. Quinto, fé na possessão por divindades. É o tipo de fé professada pelas pessoas que apreciam os fenômenos de possessão por divindades e, aprovando sua prática, querem conhecer a respeito do mundo espiritual. Esse desejo não é de todo condenável, mas não é o rumo ideal, embora seja o trabalho de associações que desenvolvem pesquisas espirituais. Além de aquelas pessoas acreditarem facilmente nas profecias dos espíritos de nível inferior, demonstram gratidão por suas absurdas e descabidas predições. É, antes de mais nada, um tipo de fé que se desvia do caminho. Sexto, fé egoísta. Trata-se da fé que visa unicamente satisfazer a ganância. É seguida pelas criaturas extremamente egoístas que fazem romarias e oferendas, inclusive monetárias, em favor de divindades, com a única finalidade de obter graças apenas para si. São pessoas totalmente indiferentes aos infortúnios que assolam seus semelhantes. É o tipo de fé mais difundido na sociedade. Sétimo, fé ostensiva. É a fé manifestada por aqueles que gostam de se mostrar importantes, de se beneficiar, de ser benquistos, reconhecidos, elogiados, etc. Trata-se de uma fé superficial, deplorável, que não consegue se desvincular do egoísmo. Também pode ser classificada como uma fé de baixo nível. Oitavo, fé ocasional. É a fé das pessoas que comparecem à igreja quando ninguém se lembra mais delas. Pela sua longa ausência, dão-nos a importância de terem abandonado a fé. Todavia, semelhantes a fantasmas, repentinamente elas aparecem na igreja meio atordoadas. É preferível que tais pessoas deixem de seguir a fé. Nono, fé volúvel. Seus praticantes não conseguem seguir uma única fé. São como as plantas aquáticas, que brotam a cada dia em uma margem diferente, isto é, jamais alcançam verdadeiramente as graças. Se não professarem alguma fé, sentem-se desolados e perdidos. Ao ouvirem falar sobre alguma crença, querem aderir a ela de imediato. São pessoas realmente infelizes. Décimo, fé inconstante. É a fé expressa das pessoas inconstantes e, tal qual as de fé volúvel, vivem mudando de crença e não conseguem permanecer e devotar-se a uma só fé religiosa. Isto significa que são andarilhas da religião. Em sua maioria, os que manifestam esse tipo de fé são os intelectuais. 11º, fé aproveitadora. Os adeptos querem tirar proveito das divindades e da fé para satisfazerem a própria ambição. Assemelha-se à fé egoísta e é muito comum nas instituições religiosas. Entre as pessoas importantes, como líderes e intelectuais, é grande o número daqueles que professam esse tipo de fé. 12º, fé falsa. Nesta espécie de fé, os adeptos mostram-se fervorosos, mas, no fundo, não reconhecem em absoluto a existência de Deus. Os que possuem esse tipo de fé são eloquentes e, no início, conseguem enganar facilmente as pessoas. Todavia, como Deus não permite isso por muito tempo, chega o momento em que são desmascarados e acabam fugindo. Diremos que a fé religiosa é verdadeira quando não corresponde a nenhum dos tipos que foram citados. Coletânea Séries de Kahn, volume 12,
em 30 de janeiro de 1950. Alicerce do Paraíso, volume 4. Teoria da harmonia. A harmonia é uma palavra utilizada desde a antiguidade que soa em um primeiro momento como algo positivo. Em geral, é tida como um caminho natural, mas na verdade existem pontos que não podem ser aceitos cegamente. Isso porque essa forma de pensar é superficial, apesar de não estar totalmente errada. Sendo assim, precisamos aprofundá-la. Tudo o que há no universo acha-se em perfeita harmonia. Não existe um mínimo sequer de desarmonia. Aquilo que se apresenta aos olhos humanos como desarmonia é apenas a parte visível. Isso porque a desarmonia é criada pelos seres humanos e sua origem provém da ação antinatural. Ou seja, do ponto de vista da grande natureza, o surgimento da desarmonia em decorrência da ação antinatural é a verdadeira harmonia. Esta é a correta e imparcial verdade. Neste sentido, basta que o ser humano obedeça às leis do universo para que todas as coisas se harmonizem e caminhem normalmente. Assim, quando se promove desarmonia, nasce desarmonia, e quando se promove harmonia, nasce harmonia. Uma vez que essa é a grandiosa harmonia da natureza, quando o ser humano aprofunda sua compreensão sobre este assunto, torna-se feliz. A maior prova disso é que o que hoje é desarmonia, com o tempo, se transforma em harmonia. Por outro lado, muitas vezes, quando estamos despreocupados achando que está tudo em harmonia, quando menos se espera, ela é quebrada e se transforma em desarmonia. Esta é a realidade do mundo que exige nossa profunda reflexão. É bom que tenhamos sempre em mente que aqueles que têm visão shoujo enxergam desarmonia nas coisas e, ao contrário, os de visão daijo enxergam a harmonia. Em 1º de outubro de 1952, Alicerce do Paraíso, volume 1.